Hoje nós vamos falar sobre um assunto estudado no livro Um Curso em Milagres. Deus não criou o mundo. Isso pode parecer muito estranho, mas você verá que essa afirmação faz todo sentido. Fique até o final que você irá entender. Se você gosta deste assunto, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações. Assim você irá ajudar esse conteúdo a chegar para mais pessoas. Deus é amor. Só existe um tipo de amor, que é o amor de Deus. Se você não compartilha do amor de Deus, você não sabe o que é amor. Só se pode amar como Deus ama e nada mais pode ser chamado de amor. O mundo é de fato uma extensão de Deus. Se o mundo não é uma extensão do amor de Deus, então não foi Deus que criou o mundo sem amor. Se o mundo não é uma extensão do amor de Deus, então Deus não criou o mundo sem amor. Deus não criou a disputa, Deus não criou o sofrimento, Deus não criou a falta, Deus não criou a morte, Deus não criou a doença, Deus não criou coisas separadas, pois Deus é amor e amor é unidade. Deus não criou a diferença. Na unidade não há diferenças. Diante de Deus somos todos o mesmo. Deus não criou a exclusividade. Deus criou a inclusão pela própria natureza una. Deus não criou a separação. Então, Deus jamais tentaria unir duas pessoas se separando das outras. Deus não criou o amor por um e um amor diferente por outro. Deus não criou vários tipos de amor. Só existe um único amor, o amor de Deus. Deus não criou segmentos sociais e preferenciais. Deus não criou diferenças. Deus não criou preferências. A ideia de preferência não faz parte da mente de Deus. Deus não criou almas gêmeas de umas e separadas de outras. Diante de Deus, somos todos um. Se você acha isso estranho, é porque está condicionado ao que o mundo pensa. Mas Deus não depende do que o mundo pensa. O que o mundo pensa não muda o que Deus é. E não muda o que Deus pensa. O que o mundo pensa não muda em nada o pensamento de Deus. Não muda Deus. Não tem o menor reflexo em Deus. Deus não criou a cadeia alimentar. Deus não criou a cadeia alimentar onde a vida de um depende da morte do outro para viver. Deus não criou isso. Para viver, o outro tem que morrer. Deus não criou a mudança. Deus não criou a ideia de mudança, pois o amor não muda e a vida é eterna e invulnerável, pois é perfeita com seu Criador perfeito. O que é perfeito não muda, o que é perfeito não muda e não sofre deteriorizações. Deus não muda e sua criação também não muda. Deus não tem carências e não cria carências. Deus cria a perfeição porque é perfeito. Deus criou a realidade. Deus criou tudo o que existe. Deus criou nossa existência. Deus criou e nós existimos. O que Deus criou o que Deus não criou não existe. Se Deus não criou o mundo, então o que é isso que nossos sentidos acreditam perceber? Se o mundo não foi criado por Deus, o que é isso que os meus sentidos estão vendo, estão pegando, estão cheirando, apalpando? O que é isso que meus olhos estão vendo? O que são meus olhos? Que garantia que eu tenho que os meus olhos estão vendo a realidade? Que garantia eu tenho que os meus olhos não me enganam? Seria uma ilusão?
Será que o mundo é uma grande ilusão? Ou seria uma realidade diferente de Deus? Se Deus é o céu, o mundo seria o inferno? É possível ser oposto a Deus? Se Deus é o céu, seria possível ter um oposto que seria o inferno? Deus tem opostos? Não, Deus não tem opostos. O que não foi criado por Deus não existe. O inferno não existe. É apenas um sonho, um pesadelo. Assim é o mundo. Um insignificante sonho de quem imaginou estar separado de Deus e imaginou ter reinventado a vida longe de Deus. Crianças, não aconteceu nada. Você sonhou estar distante de Deus, mas isso não aconteceu. Pode ter certeza. Você nunca esteve distante de Deus, exceto em um sonho. O que Deus criou não é contrariável, exceto numa simples imaginação. Você não pode ir contra Deus. Deus nunca se magoou com você. Você é uma criança que dorme, totalmente inocente. Você nunca magoou Deus. O amor que Deus tem por você nunca mudou. Você nunca fez nada de mal a Deus. Todas as suas ideias, os seus sonhos, os seus pesadelos nunca atingiram Deus e nem atingiu a criação de Deus. Os seus sonhos não atingiram nem você mesmo. Você continua intacto, perfeito como Deus criou. Os teus sonhos não alteram a sua realidade. Por mais que você sonhe, está sempre tudo bem. Por trás deste sonho maluco existe a vida, e a vida continua como sendo como Deus criou. Atrás de todas essas brincadeiras, tem uma criança brincalhona com uma vida em que essa vida vem de Deus. Se a vida de Deus é perfeita, fiquem tranquilos, nada se modificou. Pela visão de Deus, pela mente de Deus, está tudo intacto. Desde que fomos feitos por Deus, nunca nada se alterou. Tudo continua como sempre foi. Se em algum momento pensamos que éramos imperfeitos, não é verdade. É só uma ideia. Doentes? Não. O que foi criado por Deus não adoece. Deus não inventou a doença. Você sonhou com a doença. Nós continuamos na graça de Deus, belos, eternos, infalíveis, invioláveis. Somos inocentes, é só um sonho. Chega de culpa, chega de julgamento. Escolha a verdade, escolha o amor. Somos todos perfeitos, puros, inocentes e eternamente amados por Deus. Beijos e até o próximo vídeo.